vamos lá. Eu deixei os slides, esses slides aqui, eles são os mesmos, tanto para a aula passada, quanto para essa aula, tá? Então, mas vocês vão encontrar aqui na aula do dia 24/2, que foi a nossa aula presencial, os slides. E na aula de hoje, também a gente tem aqui os mesmos slides, tá? Só para vocês saberem o que tem em cada lugar. Então, pessoal, só recapitulando, para quem também não conseguiu ir na aula passada e para a gente relembrar alguns tópicos da aula passada, a gente iniciou falando sobre as fases dos serviços de engenharia, né? Então, a gente tem 4 fases principais, que são o projeto, a construção, a operação e a conservação, né? Falamos sobre a fase de projeto, e dentro da fase de projeto aí temos todos os estudos e os projetos, para que depois a gente entre na fase de operação, da fase de construção, propriamente dita, né? Então, nós falamos sobre os estudos de tráfego, os estudos de viabilidade técnica e econômica, os estudos hidrológicos, topográficos, geológicos e geotécnicos. Falamos também sobre os projetos, né? Projeto geométrico, projeto de terraplenagem, drenagem, pavimentação, que vai ser o foco da nossa disciplina, projetos de obras de arte especiais, que são pontes e viadutos, projetos de interseções, retornos e acessos, que são complementares, e projetos também, né? Projetos de obras complementares, e aqui um projeto de obra complementar, por exemplo, é o projeto de paisagismo, né? Também temos a sinalização, projeto de desapropriação, conversamos sobre a importância desse tipo de projeto, projeto de instalações para a operação da rodovia, como praças de pedágio, pontos de ônibus e afins, orçamento dos projetos, o plano de execução, os documentos para licitação, e falamos também sobre o EIA e o RIMA. Então, a gente também falou da parte da construção, que é a segunda fase, depois que realizamos o projeto, que licitamos a obra, vem a fase de construção, de execução propriamente dita. E aqui a gente tem aquela divisão, né, entre implantação básica, obras de arte especiais, túneis e superestruturas, né? Relembrando um pouquinho sobre a implantação básica. Então, temos 4 pontos importantes dentro da implantação básica: os serviços preliminares, obras de arte correntes, terraplenagem e serviços complementares. Dentro das obras de arte especiais, temos as pontes, os viadutos e as obras de contenção, túneis, que é algo bem específico, né? E a superestrutura. Então, só lembrando que a superestrutura é tudo que vai acima do leito natural da minha via. E a infraestrutura é tudo que está abaixo. Por exemplo, a drenagem, né? Drenagem é infraestrutura. Dentro da superestrutura, temos o revestimento primário, aí com base e subbase, e o pavimento propriamente dito. Então, o pavimento a gente pode utilizar vários tipos de materiais, como asfalto, concreto, pedra, paralelepípedo. A gente também vai encontrar em literaturas o pavimento como sinônimo de camada de rolamento também. E agora a gente dá início, então, ao complemento da aula passada, e a gente vai falar sobre a fase de operação e a fase de conservação das vias, e vamos falar especificamente sobre os projetos geométricos, tá? Então, falando da operação das vias, o controle operacional de uma rodovia, ele tem por objetivo analisar de forma contínua os níveis de serviço dos diversos trechos. E o que é um nível de serviço? É a gente verificar qual é o nível de congestionamento daquela via. Então, a gente classifica os níveis de serviço de A até F, sendo A o fluxo livre, né? Você vai encontrar um nível A, por exemplo, 3, 4 horas da manhã, numa rodovia de grande fluxo. E o nível de serviço F é quando aquela rodovia ela já está
saturada, né? Ou seja, a gente fica ali 15, 20 minutos completamente parado na via. Então, a gente tem que analisar de forma contínua esse nível de serviço, né? E a gente analisa isso através de instrumentos de gestão que vão garantir, ao mesmo tempo que a gente detecta um nível de serviço ruim, a gente garante a imediata tomada de decisão para solucionar os problemas ou situações que possam ameaçar tanto a segurança quanto o conforto dos usuários. Então, devem estar permanentemente disponíveis os serviços operacionais descritos aqui, né? A inspeção de trânsito, sinalização e emergência, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros e a remoção, atendimento mecânico, né? Resgate, guinchos em geral, atendimento de incidentes, e aí com a limpeza da pista, caso ocorra algum incidente, a fiscalização de trânsito, que em nível federal ocorre a partir da polícia rodoviária, por exemplo, né? Em nível municipal, a própria polícia militar faz esse serviço. E unidades móveis de controle de peso dos veículos, as chamadas balanças. Além desses serviços, algumas rodovias mais modernas, é indispensável os sistemas de comunicação e controle, né, como uma telefonia de emergência, comunicação entre as viaturas. Em algumas rodovias mais modernas também vem sendo implantado um sistema de câmeras de TV para o monitoramento em tempo real e monitoramento permanente daquela via. Historicamente, o governo sempre foi o responsável pela operação das rodovias, mas nos últimos anos, com o modelo de concessão das vias, esse papel de operação passou para as próprias concessionárias, né? Obviamente que isso a gente exclui a parte de fiscalização, que ainda é em âmbito governamental. Mas o restante dos serviços de operação, quem é responsável nas rodovias pedagiadas são as concessionárias. Então, dentro desse modelo de concessão, o governo ele vai conceder para a iniciativa privada a exploração de um trecho rodoviário e, como contrapartida, o governo ele vai exigir a realização de obras de ampliação da capacidade da rodovia, melhoramentos contínuos, manutenções e afins, né? E o governo ele vai se manter como controlador e fiscalizador das operações de cobrança de pedágio e da execução das obras necessárias, né? Então, a partir do momento em que se abre a concessão de uma rodovia, a concessionária ela tem que apresentar um plano de serviço, um plano de trabalho, um plano de ataque, de acordo com o que o governo pede. Então, existe algumas rodovias pedagiadas que o governo ele pede que as melhorias de ampliação elas sejam feitas aí em 2, 3 anos, algumas em 10 anos, e assim por diante. Então, tudo vai depender da importância daquela rodovia, ok? E dentro desses sistemas de melhorias, de ampliação e manutenção, é que o preço do pedágio é composto, ok? Também não vou entrar em muito detalhamento sobre a composição de preço de pedágio, porque aí a gente ficaria uns 2 dias conversando e debatendo sobre isso, porque é algo um tanto quanto complexo, tá? A gente também tem a fase de conservação, né? Então, toda obra de engenharia tem por propósito a manutenção das características básicas, né? E apesar da ação do tempo, né? E aqui entenda-se tempo, chuva, sol, gelo, enfim, e também da ação do tráfego, por mais que a gente saiba que existe esse tipo de ação dentro de uma via, de uma rodovia, é de fundamental importância a gente manter a rodovia segura, confortável e em plenas condições de uso, né? Então, por isso que a gente tem que ter também um plano
de conservação das vias. Então, para garantir as características das obras e evitar a destruição dessa obra, a gente tem duas subdivisões de forma de conservação. Então, a gente chama de conservação rotineira e de conservação periódica. A conservação rotineira, ela é aquela manutenção diária e constante dos serviços, que aí ela tem uma finalidade preventiva. E a conservação periódica, ela consiste, então, em consertar e refazer os trechos envolvendo grandes quantidades de serviço, né? Então, se escolhe aí uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo da situação da rodovia, para se fazer essa manutenção periódica. Um ponto importante de se destacar aqui, pessoal, quando a gente falar de estudos de traçado e projetos geométricos, hoje em dia a gente não faz mais nada na mão, né? É importante saber como faz na mão, mas a gente já tem softwares que vão auxiliar a gente no desenho, assim como a gente trabalha com projetos estruturais, com edificações, com projetos arquitetônicos, hidráulicos e elétricos. Na infraestrutura viária, a gente também conta com o software, que é uma extensão do AutoCAD, que a gente chama de AutoCAD Civil 3D, tá? Então, o Civil 3D, ele é específico para vias, e lá a gente vai conseguir fazer o projeto geométrico da via. A partir do projeto geométrico, quando a gente já lança a topografia no Civil 3D, com as curvas de nível, tudo certinho, a gente lança o projeto geométrico, ele já vai dar automaticamente para a gente as seções de corte e aterro, ou seja, o projeto de terraplenagem, e a gente também consegue trabalhar a drenagem dentro do Civil 3D. Então, ele é um programa de infraestrutura viária super completo. Quem souber hoje em dia trabalhar com o Civil 3D, assim como, né, com o AutoCAD, SketchUp e afins, o mercado, ele está de portas abertas para quem sabe manipular esse tipo de software. Profissionais bons, cadistas bons, eles estão em falta no mercado de trabalho. Então, também é uma área que vocês podem e devem se especializar, né? Saber hoje trabalhar no AutoCAD na engenharia é essencial. E na engenharia rodoviária, saber usar o Civil 3D também é essencial, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Então, passando para os estudos de traçado da via, né? Como a gente define o local que vai passar a minha rodovia, o local que vai passar a minha via. Então, o projeto geométrico ou geometria de uma rodovia ou de uma via urbana, ele é composto por um conjunto de levantamentos, estudos, definição das melhores soluções técnicas, dos cálculos e outros elementos que vão integrar uma das fases dos serviços de engenharia, né? Visando garantir, então, a viabilidade técnica, econômica e social do produto final. Tudo vai girar em torno dessa viabilidade, né? Então, não adianta de nada a gente, como eu já havia falado na aula passada, a gente projetar alguma coisa que não possa ser executada lá em campo, né? Então, uma das fases preliminares que vai anteceder os trabalhos de execução do projeto geométrico propriamente dito é constituída pelos estudos de traçado. Esses estudos de traçado, eles têm por objetivo a delimitação dos locais prováveis e convenientes para a passagem da rodovia ou da via urbana, né? A partir, então, da obtenção de informações básicas a respeito da topografia, da geomorfologia da região e da caracterização geométrica desses lugares, né? Então, essa é a forma que a gente encontra para desenvolver o projeto, analisar o terreno, analisar a região como um todo e estabelecer alguns traçados que vão ser mais viáveis, né? Sendo, obviamente, que um deles vai ser o definitivo, que vai ser
o mais viável para aquela conjuntura. Então, com o objetivo de identificar os processos de dimensionamento e disposição das características geométricas, a gente segue essa classificação aqui, né, por fase, para a elaboração de um projeto. Então, aqui são as fases antes da gente realmente fazer o nosso projeto geométrico propriamente dito. Reconhecimento e exploração, sendo que o reconhecimento e a exploração, eles podem ser realizados de forma terrestre, né, com uma estação total e afins, ou por aerofotogrametria. Hoje em dia, as imagens de satélite, elas estão aí para nos auxiliar, né, então a gente faz uso da aerofotogrametria. Projeto da exploração, locação e projeto da locação. Então, agora a gente vai falar especificamente de cada uma dessas etapas do estudo de traçado. Então, falando sobre o reconhecimento da área, né? Então, definidos os objetivos da nossa obra, os pontos extremos e possivelmente os pontos intermediários e demais elementos que vão caracterizar o projeto, a gente passa, então, à execução das operações que vão permitir o reconhecimento da área, né? Através de levantamento topográfico, complementando aí com informações geológicas e informações hidrológicas e informações geotécnicas, que é tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, que a gente falou sobre os estudos, né? Então, aí a gente define 3 traçados, basicamente, e dentre as opções de traçado, a gente vai selecionar qual é a mais adequada para aquela especificação do projeto. Teoricamente, o traçado ideal vai ser a linha reta interligando 2 pontos de interesse, né? Mas, na prática, isso raramente acontece. São raras as vezes que a gente consegue traçar uma linha reta para ligar 2 pontos, né? Isso se dá por conta da topografia, da geomorfologia do local, de residências, enfim, né? Geralmente a gente não consegue traçar uma linha reta para fazer os nossos projetos. Em pontos extremos, né? Os pontos extremos onde a gente vai iniciar e onde a gente vai terminar a futura via, elas são em posições de projeto, né? Então, eu quero ligar um ponto A a um ponto B. Esses pontos, eles devem estar destacados no projeto. E eles são chamados de pontos obrigatórios de condição. Os pontos intermediários que a estrada vai passar, eles são chamados de pontos obrigatórios de passagem, ok? Então, os pontos inicial e final são os de condição, e os intermediários de passagem. Então, no reconhecimento, a gente tem que realizar as seguintes tarefas: levantamento planimétrico, levantamento altimétrico, longitudinal e transversal. A gente vai realizar o desenho daquele traçado e o anteprojeto. Com relação ao anteprojeto, ele tem por base desenhos constituídos pela planta de reconhecimento e pelo perfil longitudinal, né? E dentro do anteprojeto, a gente também vai inserir outros elementos, como o orçamento, a memória descritiva, ou seja, eu vou descrever o meu projeto, e a memória justificativa, eu vou justificar e embasar tecnicamente o meu projeto. Né? A gente vai relatar os porquês daquela obra. Então, essa é a fase de reconhecimento do local. A próxima fase é a fase de exploração. A exploração vai ser o levantamento de média precisão, que tem por base a linha poligonal escolhida na fase de reconhecimento. Então, dentro do reconhecimento, a gente definiu algumas linhas. Teve uma como a mais cotada, a principal linha de traçado, e aí dentro da exploração, da fase de exploração, a gente vai detalhar um pouco melhor aquela escolha de traçado,
tá? Então, é um novo levantamento, com maior detalhamento, que vai buscar as condições de melhorar o traçado que foi proposto anteriormente. A gente pode dizer que a fase de reconhecimento é como se fosse um esboço do projeto, e a fase de exploração esse esboço ele vai tomando mais forma e vai tendo um pouco mais de detalhamento. Então, a gente vai buscar sempre definir uma diretriz tão próxima quanto possível, né? Imaginar o eixo da futura estrada. E daí, então, a gente vai ter como resultado o que a gente chama de linha de ensaio ou poligonal da exploração. Da mesma forma que acontece no reconhecimento do local, a fase de exploração, ela também tem as subdivisões, né? Então, levantamento planimétrico, altimétrico longitudinal, altimétrico transversal e os desenhos propriamente ditos, né? Dentro dos desenhos dos projetos de exploração, a gente leva em consideração alguns pontos importantes. Isso aqui que eu coloquei nesse slide, a gente vai usar muito, né? Tanto nas nossas aulas, quanto aí quem for para a área de estradas vai fatalmente passar pelo que a gente chama de estaqueamento, tá? Então, para as medidas de distância, a gente usa trena, distanciômetro, estação total, enfim, né? Equipamentos que vão garantir a precisão. E os pontos de medida que a gente realizou em campo, eles vão ser materializados no terreno com piquetes e estacas, né? Então, esses piquetes e estacas, eles são numerados. É o que a gente chama de estaqueamento, ok? O ponto inicial, ele é identificado dessa forma, assim, né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de estaca 0 PP, que é o ponto de partida, o ponto inicial. Então, quando vocês verem em projetos geométricos escrito 0 PP, vai ser o ponto inicial da minha via, da minha rodovia, ok? Os demais pontos normais, eles devem ser demarcados, então, em distâncias constantes, aí de 20 em 20 metros ou de 50 em 50 metros. 20 em 20 metros a gente usa em vias urbanas e 50 em 50 metros, geralmente a gente usa em rodovias, tá? Então, essas estacas de 20 em 20 ou de 50 em 50 é o que a gente chama de estacas inteiras, que aqui estão representadas, então, por 1, 2, 3, 4 e assim por diante. As estacas intermediárias, elas são utilizadas quando a gente quer chamar a atenção de algum ponto naquele projeto, né? Seja um ponto onde a gente tem aqui, a gente chama de PC e PT, que a gente vai ver mais para frente, né? Que são os pontos onde a minha curva vai encontrar a minha linha tangente, então a gente precisa demarcar esse ponto. E aí a gente faz essa demarcação através de estacas intermediárias. A forma da gente tomar nota dessa estaca intermediária vai ser a seguinte. Então, vai ser a estaca anterior acrescida da distância da estaca até o ponto de interesse. Então, a gente quer demarcar esse ponto aqui. Esse ponto vai ter um estaqueamento 2, que é a estaca 2, mais 10 metros, se ela estiver aqui no meio, por exemplo. Se eu quiser marcar um pontinho bem aqui, por exemplo, essa estaca vai ser a estaca 7 mais 3, mais 2 metros, né? E assim por diante. Então, a gente chama a estaca anterior e mede a distância da estaca anterior até o ponto que eu quero demarcar. E a gente também tem o que chamamos de estaca prego, que elas são utilizadas em pontos de mudança de direção, que aqui também não vou entrar em muito detalhamento. O que eu quero que vocês entendam são a estaca inicial, as estacas inteiras e as estacas intermediárias. Também não vou entrar em muito detalhamento, mas é importante a gente saber os ângulos
que a gente utiliza dentro do projeto geométrico, então utilizamos azimuth, rumo e deflexão, que são os ângulos que vocês já viram lá em topografia, então eu não vou me atentar a isso. E com relação ao desenho, então, com base nos levantamentos que a gente realizou, a gente vai compor a representação gráfica, que o objetivo, então, é desenhar a planta detalhada da área levantada, né? Com a representação do relevo, através das curvas de nível, né? Então, essa vai ser a base do projeto da minha estrada. Dentro do desenho, a gente vai, na maioria das vezes, né, demarcar, então, as posições das estacas inteiras e intermediárias, numerando as múltiplas de 10 e 5, marcar os detalhamentos planimétricos, como as divisas, construções, rios, estradas, o traço das seções transversais ao alinhamento e a representação das curvas de nível e as suas respectivas cotas, porque aí dentro das curvas de nível a gente consegue detalhar um pouco mais o projeto de terraplenagem. Ok. Saindo da fase de exploração, nós temos, então, o projeto da exploração. Então, com o resultado da exploração, a gente vai ter um conhecimento mais detalhado sobre toda a área por onde a gente vai querer definir o traçado da nossa via. Então, além das condições de terreno, o projetista ele também precisa ser orientado sobre o que se pretende com aquele projeto e também as estimativas de custo, ok? E dentro dessa estimativa de custo, dentro do porquê de se realizar aquele projeto, a gente tem que fixar algumas características técnicas da via. As características técnicas da via, ela vai tomar como base a conformação do terreno, né, aclive, declive, seções de corte e aterro, o tráfego, se é um tráfego intenso ou não, a velocidade diretriz, ou seja, a velocidade que eu vou projetar a minha via, e as características geométricas propriamente ditas. Dentro do projeto de exploração, a gente tem que levar em consideração alguns pontos importantes, né? Que a gente chama, então, de planta, perfil e seção transversal. Na planta, a via, ela é composta, ela é representada por trechos retos, por trechos retilíneos, consecutivos e com deflexões que definem a mudança de direção, seguidos de concordância por meio de curvas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os trechos retilíneos, aqui em vermelho, e a concordância por meio de curvas, porque, obviamente, a gente não consegue traçar uma via de forma reta, como ela está representada aqui em vermelho. A gente precisa ter uma suavização do traçado, e essa suavização do traçado, ela se dá por meio de curvas, que a gente vai ver também nas próximas aulas, curvas horizontais e curvas verticais. Os trechos retos, então, a gente chama de tangentes, que é aquela linha vermelha que eu mostrei para vocês. E as curvas, elas são, em planta, curvas de concordância horizontal. E essas curvas, elas podem ser diferenciadas em curva circular e curva de transição. Essas curvas a gente vai ver na próxima aula. Aqui eu representei para vocês um projeto geométrico em planta de uma via, tá? Um projeto simples. Aqui a gente não tem representadas as curvas, as tangentes, porque aqui é um trecho reto, tá? Então, o que vocês vão encontrar dentro de um projeto geométrico? As estacas, né? Então, aqui a gente tem a estaca 1, a estaca 2, a estaca 3. Essa estaca intermediária aqui, por exemplo, é a estaca 2 mais 10. Aqui a gente tem determinado uma chamada para um ponto
que a gente chama de PRC, outro PT, esses termos a gente vai ver nas próximas aulas, mas eles já estão determinados, e aqui, por exemplo, a gente tem a estaca 3 mais 11 e 51, ou seja, estaca 3 está aqui, estaca 3 mais 10 está aqui, esse traço aqui, e um pouquinho mais para o lado, a gente tem a estaca 3 mais 11,5, por exemplo. Saindo da planta, passando para o perfil, então, o perfil ele vai ser a projeção vertical da via, né? Então, horizontal é planta, perfil é vertical. A partir da representação de perfil longitudinal, que a gente chama também de grade, ok? É muito comum esse termo dentro da engenharia rodoviária, então a gente encontra aí quem trabalha com pavimentação, quem vai trabalhar com pavimentação, com infraestrutura viária, se familiarizem com o que é denominado de grade, tá? Grade vai ser a altura da minha via. Dentro desse perfil longitudinal, a gente também vai ter trechos retos, né? Então, os trechos retos de grade, em função da inclinação, eles têm essas identificações aqui. Então, um patamar é considerado um trecho reto em nível, rampa ou aclive são trechos retos em subida, e contrarrampa ou declive, trechos retos em descida. Aqui eu coloquei para vocês também um exemplo de perfil de uma via. Então, esse marrom aqui vai ser o leito natural, que é o que tem hoje, né? O saibro ali. E essa linha mais escura, aqui, essa linha preta, vai ser o grade da minha via, vai ser o perfil longitudinal, né? Então, aqui podemos perceber um patamar, né? Um trecho reto, e um aclive, ou seja, a minha via, ela tá subindo. Junto com a linha do terreno natural e a linha de grade, aqui a gente também vai encontrar os furos de sondagem e qual foi o tipo de solo que foi encontrado. Nesse furo de sondagem aqui, por exemplo, que foi feito a 1,5 metro de profundidade, a gente tem uma argila siltosa, aí em até 1,30 metro, e nos outros 20 centímetros a gente tem saibro e pedregulho. Esses furos de sondagem, eles vão permitir o conhecimento do meu solo e, consequentemente, a gente vai conseguir definir qual tipo de material a gente vai utilizar, qual a espessura das camadas de base, de subbase e da camada de rolamento, e o grau de compactação que a gente precisa ter naquele local. Ótimo. Temos também a seção transversal, que ela pode ser chamada também de plataforma, que vai ser a representação geométrica no plano vertical de alguns elementos. É como se fosse um corte, né? Então, se a gente pensar aí numa planta, vai ser o corte, né? Então, a gente vai visualizar esse corte. Então, aqui a gente vai representar alguns elementos dispostos transversalmente em algum ponto do eixo longitudinal da via, indicando a linha de terreno natural e a seção projetada e as inclinações transversais. Todavia, ela tem que ter um certo abaulamento para que possa ocorrer o escoamento da água, por exemplo. Então, dentro desse abaulamento, a gente tem inclinações mínimas. A inclinação mínima aconselhável para um pavimento de asfalto é de 2% para cada lado, e de 1,5% em caso de pavimento de concreto, podendo a inclinação chegar em até 5% no caso de rodovias com solo estabilizado. Falaremos também nas próximas aulas sobre o solo estabilizado, não vou me ater agora a isso, tá? Aqui a gente tem exemplos de seção transversal, ok? Temos o offset da via, que é o nosso leito natural aqui passando, e por onde vai passar a nossa via. Aqui no nosso caso, a gente tem o offset e
o leito natural no mesmo local. Então, temos uma seção de corte, uma seção em aterro e uma seção mista, né, de corte e aterro. Passando, então, do projeto da exploração, a gente vai para campo, fazer a fase de locação. Então, concluída a fase de projeto da exploração, a gente já tem o projeto completamente definido. Com o projeto definido, a gente tem que voltar para campo e implantar o projeto através da locação dos pontos. Então, a gente vai fazer aquele estaqueamento anterior, né? E aí a gente vai conseguir verificar se o que foi previsto lá no projeto está adequado com o campo ou não, né? Então, todas as ocorrências, elas têm que ser anotadas para depois a gente voltar para escritório e reajustar o projeto caso tenha algum problema. Então, eu fiz o meu projeto, cheguei lá no campo, tem uma casa no meio da minha via, e eu não tinha previsto isso. Então, temos que voltar para o escritório, prever um desvio, ou então prever desapropriação, enfim, claro que esse é um caso extremo, né? Mas é um caso que pode acontecer. Então, é nesse momento, na fase de locação, que a gente vai para campo, verifica se o que a gente projetou está condizente ou não, se é factível, se é execuível ou não. O projeto da alocação, então, consiste nos estudos e alterações que a gente previu lá em campo, visando corrigir todos os problemas identificados lá na alocação. É uma repetição da fase do projeto de exploração com os pontos repensados e refeitos, né? Então, dessa forma, a gente conclui todas as fases do projeto geométrico, né? Então, primeiro a gente reconhece o local, faz a exploração com um pouco mais de detalhamento, realizamos o projeto de exploração, com aquele projeto vamos para campo, fazemos a fase de locação, se tiver algum problema, voltamos para o escritório e refazemos esse projeto no chamado projeto de locação. Então, é sempre uma melhoria contínua no projeto, né? Então, desde a concepção, eu quero passar a minha rodovia nessa região. Então, aí a gente vai melhorando o traçado, adequando o traçado, juntando mais informações, mais levantamentos, até chegar no produto final, que vai ser o nosso projeto geométrico, ok? E, por fim, pessoal, um ponto muito importante mas como que a gente escolhe essa diretriz? Lá no reconhecimento, né? Então, a escolha da diretriz, ela tem um papel fundamental no sucesso de um projeto, né? Uma escolha bem feita vai fazer com que a gente não tenha tanto problema assim na hora de executar. Então, a linha de ensaio da exploração deve ser a base para a orientação da futura diretriz. Aquele esboço que a gente fez, ele vai ser a base. Dentro daquela base, a gente vai propor melhorias. Então, essa linha de ensaio, ela pode ser considerada como a diretriz numa primeira aproximação. Então, lá no reconhecimento e na exploração, o traçado que a gente escolheu vai ser a diretriz. A definição da diretriz, ela tem que harmonizar as condições de planta com as condições de grade, da melhor forma possível. Como? O grade mais conveniente é aquele que vai acarretar em menor movimentação de terra. Ou seja, um grade conveniente é o mais conveniente é o que a gente chama de grade colado, né? Então, onde a gente não vai ter corte e aterro, vai ser sob o nosso leito natural. Essa é a melhor forma. Obviamente que nem sempre isso é possível, né? Então, a gente tem que prever aí, fazer estudos, e aqui, na maioria das vezes, é tentativa e erro,
de uma forma, então, de concordar e fazer com que as sessões de corte e aterro, no final, elas fiquem aí no 0 a 0. Ou seja, tudo que eu tiver de corte dentro da minha via, eu vou usar como aterro na própria via. Então, é dessa forma que a gente consegue ajustar o grade e fazer com que o grade seja o melhor possível. Então, o melhor grade é aquele que acarreta em menos movimentação de terra, ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma indagação, pessoal? Bom, gente, então eu vou terminar por aqui a nossa aula. Era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Na próxima aula, nas 2 ou 3 próximas aulas, a gente vai falar especificamente sobre projeto geométrico, tá? Como, quais são os principais elementos, o que é uma curva horizontal, o que é uma curva vertical, e a gente vai trabalhar especificamente sobre os projetos geométricos, ok? Espero que seja presencial, mas aguardamos as ordens da direção e as ordens do Estado para ver o que a gente vai fazer na próxima aula, né? O cenário, ele é um tanto quanto pessimista, mas vamos emanar energia positiva aí para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês.